E aí, galerinha, tudo bem com você? Se liga aqui hoje mais uma aula da Prof. Mari, onde nós vamos falar de PA, ou seja, progressão aritmética. É isso mesmo, mas antes não se esqueça de dar uma curtida aqui no meu vídeo e se inscrever no meu canal Marimática, tá legal? Então vamos lá, quando eu estou falando de PA, quer dizer que eu estou falando de uma progressão aritmética. Claro que na nossa aula de hoje nós vamos falar todo o tempo de PA, de uma forma mais resumida e mais objetiva para você, mas é preciso saber que PA tem a ver então com progressão aritmética. E quais são os conceitos básicos, né? Quais são as características principais de quando nós estamos falando então de uma progressão aritmética? Primeira coisa que eu quero que você anote é que quando eu estou falando de progressão aritmética, quer dizer que nós estamos falando de uma sequência. É isso mesmo, quer dizer que vai ter uma sequência de números onde ela precisa respeitar uma lei, precisa respeitar uma característica em especial. Para você, 3 exemplos aqui de progressões aritméticas e que cada uma tem uma característica e uma particularidade que você precisa ter conhecimento até para já começar a nomear e entender o que são essas PAs. Primeiro de tudo, pegando o nosso exemplo A, que a gente tem uma sequência numérica composta por 2, 5, 8 e 11, infinitamente. O que a gente pode observar? Que nós temos aqui termos que compõem a nossa sequência e que o primeiro termo adicionado, olha lá, somado de 3 dá 5. Se eu pegar o meu segundo termo, que é o 5, e somar aqui também, olha, mais 3, eu vou ter o próximo termo, que é o 8. Fazendo o mesmo processo, somando 8 com 3, vai dar o próximo número que é o 11. E assim sucessivamente. Quer dizer então que nós temos uma progressão aritmética em que cada número é somado 3. Sempre vai somando 3. O que é esse somando 3? Quer dizer que essa vai ser a razão da minha PA. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com PA, a nossa razão vai ser dada pela letrinha R. R de razão quando a gente for trabalhar com progressão aritmética. Então, se eu pego o primeiro termo, somo 3, dá o próximo. Vou somando 3, quer dizer então que a razão dessa minha PA é o 3. Tá? Então, é importantíssimo você entender que esse R é então a minha razão. Tá? Primeiro ponto importante aqui de quando a gente está trabalhando com progressão aritmética. Agora, nós vamos observar o que acontece nesse segundo exemplo. Se liga aí. Nesse caso específico, a gente pode observar que os meus números, em vez de crescer nessa sequência, eles estão decrescendo. Então, a gente começa a pensar assim, professora, mas espera aí, você falou que a razão a gente sempre vai somando um valor. Então, quer dizer que nessa sequência aqui, olha, que número que eu posso somar com 14 que dá 11. Se eu somar com menos 3, ó, mais com menos 3. Então, 14 menos 3, 11. Se eu fizer esse mesmo procedimento, somar com menos 3, ó, 11 menos 3, 8. Se eu fizer de novo o mesmo procedimento, com esse mesmo valor, 8 menos 3, 5. Quer dizer, então, que nessa minha PA, a minha razão vai ser o menos 3. Diferente do que nós tínhamos no exemplo primeiro, que a nossa razão era positiva. Já nessa letra C, que muita gente olha e fala, não, aqui não tem progressão, aqui não tem nada, não tem regra. Tem sim. O que a gente pode observar aqui, ó, nessa sequência que nós temos aqui no terceiro exemplo? Quer dizer que eu estou somando, ó, 16 mais 0. De novo, 16 mais 0. Quer dizer, então, que nesse caso em específico, a nossa razão vai ser igual a 0 da nossa PA. Pronto, nós já entendemos aqui quais são as razões dessas progressões aritméticas. Importante que nós temos que levar em consideração de quando a gente está falando com as nossas PAs, são algumas características que você precisa se ligar. Vamos lá. No primeiro exemplo, o que a gente pode observar? Primeiro, que nós estamos trabalhando com uma PA infinita, ela tem infinitos termos. Esses 3 pontinhos mostram que ela é infinita. Então, o primeiro ponto aqui quer dizer que a nossa PA é infinita. Outra particularidade dela é que os termos estão crescendo. Quer dizer, então, que nós temos uma PA crescente.
Toda vez que o meu R, ou seja, a minha razão, for maior que zero, quer dizer que nós temos uma PA crescente. Já no nosso segundo exemplo, primeiro nós temos uma PA finita, tá? Porque ela tem finitos termos. Então, essa é uma PA finita. Nesse caso, ela não está crescendo, ela está decrescendo. Então, vamos lá. Decrescente. E quando ela é decrescente, quer dizer, então, que a minha razão, ou seja, o meu R, é menor que zero. Então, nós temos aqui que o meu R é menor que zero. E no caso específico do nosso terceiro e último exemplo, nós temos, então, quando a minha razão é igual a zero, quer dizer, então, que nós temos uma PA constante, tá? São pontos bem importantes de cada uma delas e que você precisa aí estar ligadinho nisso. Bom, então espero ter ficado claro para você quais são a ideia principal, os conceitos iniciais de uma progressão aritmética. Se liga aí que a gente já vem com mais exemplos.